começando mais um vídeo aqui no canal, se é minha paixão, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, rumo a 5K aqui na plataforma do YouTube. Quem puder também ajudar o canal, o Pix tá aqui abaixo, né? Uma mídia independente, sempre tem conteúdo aqui pro CRB, né? E depois trazer aqui, né, possíveis atualizações de contratações de jogadores, mas o certo é o que o CRB confirmou nas suas redes sociais aí, a renovação do jogador Hereda, né? E o Falcão. São jogadores importantes para a temporada de 2024. E também trazer aqui, parece do trecho aí, ontem no podcast Sem Mistério. E trazer aqui, galera, parece do trecho ontem no podcast aí, Sem Mistério, com o repórter Ives Fernandes, falando um pouco aquela polêmica com o jogador Edmar e também com o irmão do goleiro Diogo Silva. Vamos ver aí, parece do trecho aí. Os créditos lá pra galera aí do podcast Sem Mistério. Tamo junto, canal Sem Minha Paixão, canal de torcedor. Forte abraço. Mas sobre a questão do Edmar, aquela treta foi o seguinte, muita gente me pergunta como foi que aconteceu. Eu também não sei explicar direito, porque foi muito aleatório. Depois eu entendi mais ou menos como foi. Na hora eu fiquei sem entender, por isso eu tive aquela reação. Quando acaba o jogo, todos os jogos, eu sempre vou ali para o túnel, quem vai no Repeleza vai entender o que eu tô falando, que tem o túnel, tem as escadas que descem para o vestiário, e na parte de cima tem como se fosse um palcozinho assim, digamos. Eu sempre fico ali. Aí o que é que acontece? Quando o time ganha, eu tô ali filmo para ver a torcida comemorando com os jogadores, e quando o time perde, para ver a torcida xingando os jogadores, para ver a reação. Todos os jogos eu faço isso, todos. Aí esse jogo, eu não vou me lembrar, não vou me recordar agora qual foi o jogo específico, mas já fui na reta final da Série B, eu tava filmando. Aí o primeiro a descer foi o Anselmo, que eu acho incrível isso, ele pode fazer 10 gols ou ser expulso, se a torcida xingar ou elogiar, ele desce do mesmo jeito, baixa a cabeça e vai, independente. Passou, desceu o Longuinho, desceu o Léo Pereira, e quando eu avistei de longe o Edmar vindo, eu já percebi que ele tava meio que com uma intenção ruim, porque ele já vinha me encarando, mas eu continuei filmando do mesmo jeito, não falei absolutamente nada. Só que ele passa por mim me encarando, desce e falou alguma coisa que eu não entendi. E aí entra na parte que eu disse que eu evito entrar em confusão, mas quando acontece eu não fujo. Aí eu perguntei, algum problema? Aí ele vira pra trás, inclusive esse algum problema salvou ele de uma copada, porque quando ele vira o copo passa assim, no vídeo dá pra ver que o torcedor jogou. Aí ele vira e começa a me xingar. Aí eu ativo uma metralhadora de vai tomar naquele canto, que depois eu vendo o vídeo comecei a rir. Que eu só comecei a xingar ele me xingando, comecei a xingar ele. E eu não percebi na hora que tinha um policial do BOPE do lado. No vídeo dá pra ver, aí o policial do BOPE faz assim. Aí eu fiquei imaginando, se tivesse essa confusão ali, ia sobrar pra quê? Certamente quem ia se lascar era eu. Aí, enfim, ele desceu, eu parei de filmar depois, e ele lá embaixo do túnel ele continuou me xingando, alguns jogadores tiraram ele, que algumas pessoas têm essa impressão que os jogadores não gostam de mim. Só que eu não vou revelar o nome, mas tem jogador que gosta pra caramba de mim, pô. Tá falando comigo o tempo todo, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram e tal. Só que tem um outro que não gosta, que geralmente são os que eu critico mais. E o Edmar não se enquadra nisso, porque eu não criticava ele. Só que depois, quando passou esse acontecimento, eu continuei lá no Rei Pelé, fazendo meu trabalho, e ele veio responder meu stories do Instagram. O vídeo que eu postei. Aí, através da resposta dele, foi que eu entendi o porquê da raiva dele. Ele é muito amigo do Anderson Conceição, porque jogaram junto no Vasco e tudo isso. E eu fiz algumas postagens dizendo que eu não concordava com atitudes que a esposa do Anderson Conceição tinha feito, querendo enaltecendo o tempo inteiro o Vasco, eu não achava isso correto, porque ela estava no CRB, coisas desse tipo. Então, por eles serem muito amigos, acho que deve ter comentado um com o outro, ele assumiu as dores, o Anderson Conceição nunca falou nada comigo, a esposa dele deu indireta, mas o Anderson Conceição nunca falou nada. Inclusive, eu acho isso nobre da parte dele. E ele tomou as dores e veio me xingar. Foi basicamente isso. Só que como ele me xingou, ele tomou o xingamento de volta também e depois foi demitido. Apenas isso, tá vendo? Ele botou o cara pra fora. Mas assim, além de Edmar, teve alguma outra situação assim? E também, como é que você lida com essas situações? Cara, teve alguma... Não chegou a ser treta, mas assim, a galera dizia que eu pegava muito no pé do Diogo Silva. Que eu acho que goleiro é uma posição que não pode falhar. Você vai dizer, é impossível o goleiro falhar. Concordo, é impossível, todo mundo vai falhar. Só que tem uma quantidade ali que você acaba falhando demais. Eu achava que o Diogo Silva era assim, ele era o cara que ia de 8 a 80 dentro do próprio jogo. Não era na temporada, era no próprio jogo. E teve uma vez que ele foi no jogo, acho que contra o Mirassol. Ele fez uma baita defesa e na sequência tomou o frango. Aí eu peguei e postei. E todas as falhas dele eu postava, assim como as boas defesas também. E o irmão dele me segue no Instagram, sempre me seguia. Inclusive, quando ele ia sair do CRB, que teve uma época, foi naquela semifinal que o CRB eliminou o CSA, com a defesa dele, ele estava praticamente contratado pelo Brusque. E um cara chegou no meu direct e disse, o Diogo Silva tá de sair do CRB, vai pro Brusque.
Aí eu estranhei, né? Aí eu fui olhar, tal, não sei o quê. Aí quando eu vi o nome dele, é bem parecido com o do Diogo. Não vou citar aqui o nome pra não dar direito de resposta. Mas é bem parecido com o nome do Diogo. E quando eu fui olhar, o Diogo seguia ele. Aí eu percebi que era irmão, comecei a seguir ele. E ele sempre reclamava quando eu criticava. Mas ele reclamava assim, de forma pra defender o irmão. Sim. E eu achava normal. Eu disse, ó, não concordo com você, nunca teve nenhum problema. Aí depois desse dia, ele fez uma postagem ainda durante o jogo, dizendo que eu tava pegando no pé dele porque o Diogo era negro e eu era racista. Oxe. Foi exatamente isso. Ele pegou, fez a postagem da minha crítica e disse, ó, Iverson Fernandes, jornalista, CBN Maceió, marcou a CBN, critica o Diogo Silva porque ele é negro, me chamando de racista e marcou um bocado de página. Aí eu, na mesma hora, conheço todo mundo que tem as páginas do CRB, fui no grupo, disse, ó, se puderem, não repostem isso, eu expliquei a situação, a galera disse, não, isso é loucura dele, tal, não sei o quê. E essa aí, pra mim, marcou muito porque foi algo, assim, pesado. A gente não tá dizendo assim, você critica ele porque ele é ruim. Não, o cara disse que eu critico porque o cara é negro, pô, me chama de racista, um crime. E isso pra mim, assim, foi pesado. Aí depois dessa treta, eu disse, pô, vou ficar mais de boa aqui, vou evitar alguma confusão, até quando tiver vou tirar o pé. Só que aí aconteceu essa, do Edmar logo em sequência, acho que 15, 20 dias depois. Aí, basicamente, das que podem ir ao ar, eu acho que foi essas duas. Mas já teve dirigente pedindo minha demissão, o mesmo dirigente pedindo minha demissão 4 vezes. E isso não é só de um clube, não, tá? Que eu tô falando aqui, vai ter muita gente achando que é só de um clube, não. Dos clubes que você imaginar aí já teve treta por causa de besteira, pô. Teve uma outra, que eu até vou esquecendo dessa, que foi com a entidade máxima do futebol. Essa aí ninguém sabe, não vai poder em canto nenhum. Foi no início desse ano. Eu recebi uma informação de que os pagamentos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estavam atrasados. E a informação era muito boa, de mais de uma fonte, e todas as informações convergiam, ou seja, dava para saber que era verdade. Daí eu peguei, fiz uma matéria e postei. Isso numa sexta, eu acho. Quando foi no sábado, comecei a receber várias ligações de pessoal da CBF. Quando eu atendi, depois de um tempo que eu estava ocupado, vieram extremamente ignorantes e arrogantes comigo, eu respondi no mesmo tom. Porque seja por ligação no Instagram, eu sempre respondo no mesmo tom. Quando é muito carinhoso, eu sou carinhoso. Quando é arrogante, eu sou arrogante, por aí vai. Aí gerou muita confusão, aí veio o meu primeiro pedido de demissão da CBN, foi a partir daí. Me barraram de um jogo, porque pra quem não sabe, a imprensa, quando vai pra um jogo, tem que fazer um credenciamento do site do CBF. Eu fiz o credenciamento pra um jogo, fui barrado, aí teve que resolver de outras formas, mas essa foi uma confusão assim, que foi pesada e que, na minha visão, não estava errada. Eu tava fazendo meu trabalho. Eles pediram o direito de resposta, eu botei lá, eu dei o direito de resposta, mas que na nota deles, em nenhum momento desmentiam a minha informação, só se justificaram, corroborando que eu estava correto. Então teve assim, esse tipo de confusão. Porque até um conselho para quem está ouvindo e quer fazer jornalismo, aqui em Alagoas, jornalismo esportivo, já adianta que não é fácil. Mas não é fácil por questão de trabalho. Não é fácil porque se você for pro lado opinativo, você vai ter muitos problemas. Eu sei que ninguém gosta aqui, chegar, seu podcast é ruim. Você pode achar que é, pode achar que não é. Não, eu sei que não é fácil você receber uma crítica. Mas se eu chegar aqui, seu podcast pode melhorar por conta disso, pode fazer isso, é uma outra coisa. E é o que eu costumo fazer. Quando eu vou fazer uma crítica, eu costumo mostrar o que poderia melhorar. Hoje eu evito mais criticar, não vou mentir. Eu evito mais, tirei mais o pé do acelerador. Porque não é fácil trabalhar aqui em Maceió com opinião. Não é fácil de jeito nenhum.